Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo César, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu sou o criador do canal Tremendos Testemunhos. De antemão, eu quero agradecer muito por todos os que estão inscritos e acompanhando os testemunhos que eu posto nesse canal. O objetivo principal é mostrar o poder de Deus, o poder que Deus tem de transformar vidas, de tirar as pessoas do engano, de torná-las servas dele, servas de Deus. E o objetivo desse canal nunca foi se tornar um canal grande ou com o objetivo de ser youtuber, alguma coisa nesse sentido. Não, na verdade eu não sou youtuber, não levo nenhum jeito para isso, não tenho desenvoltura frente a câmeras e essas coisas todas. Eu não sei nem para onde vai isso tudo, para falar a verdade. E meu objetivo principal é tocar as pessoas e mostrar para elas o poder de Deus e levá-las a Cristo, levá-las a Jesus Cristo e até mesmo contribuir, cooperar para a conversão de pessoas que estão procurando por um norte, procurando por um ponto de apoio, por uma rocha para se firmar. E quando eu criei esse canal, eu disse para mim mesmo que se só uma pessoa se convertesse a partir dos vídeos que eu coloco lá, eu já estaria bastante agradecido. E o resto eu entreguei nas mãos de Deus, entreguei o canal para o próprio Deus, porque foi para Ele que eu criei, com o intuito de contribuir de alguma maneira para a obra dos céus, para a obra do Deus Todo-Poderoso. E o que eu venho aqui contar é um testemunho meu mesmo. Eu nunca gravei nenhum vídeo meu assim para colocar no YouTube. Todos os vídeos que eu tenho postado no YouTube, via de regra, são vídeos que eu não apareço de jeito nenhum. Então esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou aqui em frente à câmera falando algo, entende? Então o testemunho que eu quero contar aqui hoje foi um assalto que eu sofri em 2019, antes dessa coisa toda de pandemia acontecer. A gente nem imaginava naquela época que isso tudo fosse acontecer algum dia, ainda mais a nível mundial. E esse assalto ocorreu quando eu estava voltando para casa, depois de ter saído da universidade. Naquele dia eu lembro que eu saí muito tarde mesmo da universidade, porque eu estava usando a internet. Na época eu não tinha acesso à internet em casa, então eu usava o que podia usar na universidade antes de ir para casa. Era tipo uma rotina minha fazer isso, entende? E eu estava com o meu notebook na mochila, e como eu estava assim, com uma situação financeira um tanto quanto apertada, eu tentava economizar o máximo que eu pudesse, até nas pequenas coisas. Então era comum para mim voltar para casa por vezes a pé. Era um caminho meio longo, coisa de 30 a 40 minutos andando da faculdade para onde eu morava na época, mas era comum para eu fazer isso por conta da economia que eu fazia. Então, naquela noite, apesar de tarde, eu sei que foi um descuido meu voltar tão tarde para casa a pé, ainda mais com um computador, carregando um computador na bolsa. Mas eu costumava fazer isso, até então eu não tinha sido assaltado. No meio do trajeto, eu fui abordado por dois caras, por dois homens. Um deles portava uma peixeira, uma faca bem grande mesmo, daquelas facas enormes, que metem medo em qualquer um. E eles mandaram eu passar a minha mochila para eles, com tudo que estava dentro, e dentro da minha mochila estava tudo mesmo que eu estava carregando. Meu celular, inclusive, estava dentro da mochila, minha carteira, documentos, o computador, o notebook. E eu não tive outra coisa a fazer senão entregar a minha mochila para eles ali naquele momento, entendeu? Eles disseram que não iam fazer nada contra mim,
porque eles só queriam as minhas coisas e eu entreguei ali a minha mochila para eles, com tudo dentro. E eles mandaram eu voltar pelo caminho que eu estava indo, né? Voltar em direção contrária e não olhar para trás. Eles disseram: não olha para trás, volta pelo caminho que tu veio e não olha para trás. E isso eu fiz, né? Eu voltei desesperado, sem saber o que fazer. E em determinado ponto, depois de algum tempo, eu olhei para trás, eu já não vi mais eles, né? Eles já não estavam no meu campo de vista. Então nisso eu atravessei a avenida e segui rumo ao caminho de casa, a direção de casa, só que do outro lado da rua. E ali, desesperado, sem saber o que fazer, vendo o prejuízo que eu tinha tomado ali naquele momento, um prejuízo de mais de R$4.700, porque o meu notebook é gamer, um notebook que eu comprei para jogos, já antigo ele, tem por volta aí de 5, 6 anos de uso já, e eu comprei ele nesse preço na época, e ele custou esse preço, hoje infelizmente deve estar mais caro, eu acredito, e eu digo mais de 4.700 porque tinha meu celular, tinha outras coisas na bolsa, tinha material escolar, material de estudo, enfim, estojo, essas coisas assim de estudante, entendeu? E eu não sabia o que fazer. Eu sinceramente não sabia o que fazer. Caminhei aquele caminho todo ali em direção a onde eu morava na época, minha casa, clamando a Deus para Ele me ajudar, porque eu não tinha nem a mínima ideia de quando é que eu iria poder comprar um outro computador para mim. E esse computador, apesar de ser para jogos também, eu faço tudo nele. Eu estudo, eu leio, eu faço tudo. Toda a minha vida acadêmica eu faço nesse mesmo computador, entendeu? E é o único que eu tenho. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que fazer, os caras já tinham desaparecido. E eu fui aquele caminho todo clamando a Deus ali, desesperado, sem ter a mínima ideia de como proceder. E no meio mais lá adiante, antes de chegar em casa, tinha um bar ali onde tinha algumas pessoas ali tomando cerveja, ali bebendo e tudo mais. E eu estava assim muito transtornado mesmo, muito transtornado com tudo aquilo que tinha acontecido. E eu falei ali com aquelas pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda, para que se eles pudessem fazer alguma coisa por mim. E eu lembro que antes de eu ser assaltado, eu estava conversando com a minha ex-namorada, a namorada que eu tinha na época, pelo WhatsApp, no celular. E eu estava trocando mensagens com ela naquele momento, entendeu? Então eu pedi o celular ali de alguém para eu poder ligar para ela e dizer o que tinha acontecido, né? O que infelizmente tinha acontecido. E uma das pessoas que inclusive trabalhava lá na universidade, que estava ali com amigos ali, em uma das mesas ali, numa roda de amigos, era uma menina que trabalhava no setor de topografia lá da universidade. Ela me emprestou o celular dela, foi que eu liguei para minha ex-namorada e contei para ela tudo o que tinha acontecido. E ela ficou desesperada também, sem saber o que fazer. E eu combinei para ela um horário no dia seguinte para me encontrar com ela, porque já como eu estava sem celular, eu não teria como entrar em contato com ela de jeito nenhum. Sem celular, sem computador, eu não ia ter como entrar em contato com ela. Então eu combinei um horário e um local lá dentro da universidade para poder me encontrar com ela no dia seguinte e a gente conversar, né? A gente se encontrar. E assim foi feito. E nisso apareceram duas pessoas que estavam vindo em sentido contrário a mim, mas que pararam ali no bar ali naquele momento, quando viram aquela aglomeração, aquela pequena aglomeração,
que o meu pedido de socorro ali tinha gerado, né, aquelas pessoas. O bar não estava lotado, não estava cheio de gente, né? Então era um dia de semana, era um dia útil, não era final de semana, então tinha poucas pessoas mesmo ali. Nisso, essas duas pessoas vieram, que eu até achei que fossem amigos das pessoas que estavam ali naquele bar, mas posteriormente eu vim descobrir que não são amigos de ninguém ali. Isso quando no dia seguinte eu encontrei a menina na faculdade, a menina que havia me emprestado o celular para fazer a ligação, eu encontrei na universidade. Ela me disse que não conhecia aquelas duas pessoas, mas aquelas duas pessoas vieram também ali, me perguntaram o que tinha acontecido e tudo mais. E eram assim duas pessoas que, digamos assim, que não eram bem encaradas, por assim dizer. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Eram pessoas assim mal encaradas, entre aspas, pessoas assim de índole duvidosa, mas que estavam ali caridosas à minha situação. Eles não estavam ali querendo prejudicar de nenhuma maneira, não. Eu estava ali caridosos e tentando ver se alguma coisa eles poderiam fazer. Isso, infelizmente, não tinha nada para fazer. E nisso eu vim com eles, eu comecei a ir pelo caminho que eles estavam indo, aqueles dois. Não sei, alguma coisa me disse para ir com eles, seguir o caminho que eles estavam seguindo, que era contrário ao meu caminho de casa. Então, no sentido oposto ao meu caminho de casa. Então, eu meio que voltei com aquelas duas pessoas. Era um homem e uma mulher, para falar a verdade, era um casal, com tatuagens e tudo mais, etc e tal. E nisso que eu voltei com eles, em sentido contrário à casa que eu morava, a minha casa, eu fui contando a história toda para eles. A menina do casal se mostrou bastante solícita e me perguntou tudo o que estava acontecendo, e eu fui dando os detalhes para ela. E nisso ela disse que era pego na delegacia para registrar um BO e tudo mais, um boletim de ocorrência, procurar Ela disse que tinha sempre uma viatura fazendo ronda por ali naquelas redondezas, que era assim uma avenida de acesso bastante movimentada durante o dia. Naquele horário não tinha tanto trânsito, mas que tinha sempre uma viatura por ali fazendo ronda. E eu voltei com eles também com esse intuito de ver se eu encontrava alguma viatura com policiais por ali, próximo dali, de alguma maneira, que pudesse vir me prestar algum auxílio, que pudesse me ajudar de qualquer forma. E só fomos encontrar uma viatura muito mais lá adiante, depois de uns 15 minutos de caminhada, mais ou menos, que a menina me mostrou: tem uma viatura bem ali, vai lá e conversa com eles, tudo mais. Tá bom. E nisso eu fui, eles foram para o outro, dobraram o caminho deles, foram para o caminho deles, que era para outra direção. E eu fui até a delegacia, fui até a viatura de polícia, que foi quando eu conversei com os dois policiais que estavam nela, que estavam até do lado de fora da viatura, e fui naquele desespero, todo aquele momento ali, todo aquele trajeto, eu estava muito desesperado e transtornado. Eu simplesmente não sabia nem o que pensar, nem o que fazer. Foi tudo muito confuso e muito desesperador mesmo, entendeu? Porque quando se é uma daquelas pessoas que a gente luta pelo que tem, que a gente, para comprar alguma coisa, a gente precisa economizar muito e por muito tempo para poder ter alguma coisa realmente boa, a gente não fica de outra forma quando simplesmente vem um assaltante e leva uma coisa tão cara de ti quanto um computador, quanto um notebook, entendeu? E ainda mais um notebook desse tipo, né? E ainda mais um notebook que custa esse preço. E naquela época, os R$4.700 valiam muito mais do que vale hoje em dia. Tanto é que computadores hoje em dia estão muito mais caros. Depois da pandemia, tudo ficou muito mais caro.
Então, ali naquele desespero, eu expliquei tudo para os policiais, pedi socorro para eles, que eles me ajudassem e tudo mais. Aí eles sempre olharam assim, se compadeceram, deu para perceber pela expressão deles. E eles, um deles me disse: o senhor quer entrar com a gente na viatura para a gente fazer uma ronda, para a gente fazer uma busca? Mas ele falou aquilo e eu pude perceber que foi de um jeito que ele sabia que não ia surtir efeito, que não ia ter muito o que fazer, que era tipo uma medida assim, tipo fazer alguma coisa para não ficar sem fazer nada, entendeu? Que não era uma coisa que ele via que ia solucionar o problema, porque os caras já tinham desaparecido, os caras já podiam estar muito, muito longe dali, chegando em outro bairro até. Então, eles se compadeceram de mim, mas mesmo assim fizeram isso. Foi quando eu entrei na viatura e parti com eles, né, nessa busca. E nisso a gente foi, né? A gente saiu dali daquele local que era bastante distante de onde tinha ocorrido o assalto, de onde eu tinha sido abordado pelos assaltantes. E eles me perguntando onde é que tinha acontecido, mais ou menos, para eles poderem chegar lá no local correto e a partir de lá ver se podia fazer algo. E eu fui explicando para eles tudo o que tinha ocorrido. Eles me faziam várias perguntas, me perguntando vários detalhes do ocorrido. E eu fui indicando para eles também o local onde tinha acontecido. E nisso a gente parou ali em um lugar que é próximo de onde ocorreu o assalto e que também sabe-se que é tipo um ponto de encontro ali de assaltantes, de marginais que abordam vítimas e levam suas coisas e também usam drogas ali. É tipo um ponto de encontro para essas coisas, entendeu? Então eles pararam bem ali e no momento que a gente parou ali, a gente viu um homem entrando ali na escuridão, porque ali era tipo uma pracinha, uma praça bem pequena mesmo, assim, e lá adiante é um matagal, é mato e mangue. Depois do matagal tem um mangue, entendeu? Naquela área. Então a gente viu um homem entrando ali naquela escuridão do matagal e indo mais lá adiante, mais lá à frente, rumo àquela área ali que a gente sabe que existe um mangue lá. E isso os policiais viram, né? E ali naquele momento eu comecei a orar em voz alta, eu não estava nem aí se eles iam gostar ou se eles não iam. Eu sei que eu comecei a orar e comecei a clamar a Deus ali naquele momento, desesperado para Ele me ajudar, que eu não sabia o que fazer, que Ele sabia que era o único computador que eu tinha, que eu precisava desse computador, que eu preciso desse computador, que eu não tinha a mínima ideia de como eu ia comprar outro e nem quando eu ia conseguir comprar outro computador. E nisso eu fui orando e tipo em voz alta mesmo, porque eu ainda estava muito alterado com tudo que tinha acontecido, alterado no sentido de desesperado mesmo, entendeu? Eu estava muito desesperado mesmo. E no meio daquilo tudo, no meio daquelas orações, daqueles clamores, daquelas súplicas, um dos policiais falou pro outro assim: vamos ver o que aquele cara tá querendo fazer ali dentro daquele mato ali? Vamos lá dar uma olhada? Aí nisso os dois saíram, né, da viatura e sumiram dentro do mato também, sumiram dentro da escuridão do matagal e do mangue. E nisso eu fiquei orando dentro da viatura, clamando a Deus, em voz alta mesmo, ali, porque, por causa do teor emocional que tinha me acometido ali por conta de toda essa situação. E inclusive antes de sair eles disseram: fica aqui dentro na viatura, não sai daqui, espera a gente voltar. Eu: tá bom. Aí
eles foram e tudo mais, fiquei orando, fiquei clamando desesperado mesmo, clamando desesperado a Deus, pedindo para Ele fazer alguma coisa por mim, para Ele me ajudar aqui, ali naquele momento, porque só Ele tinha poder e tem poder para fazer alguma coisa por mim ali naquela situação terrível que eu estava passando. E tudo bem, muita gente pode até achar, mas é só um computador, é perda material, não aconteceu nada contigo, eles não fizeram nada contigo, eles não enfiaram a faca em ti, não tentaram contra a tua vida, nem nada disso. E graças a Deus, nada disso aconteceu. Mas, como eu havia mencionado, é o único computador que eu tenho a mínima condição de comprar outro. Tá entendendo? Não tinha a mínima previsão de quando eu poderia comprar outro. E sendo uma pessoa que precisa sacrificar muito para poder ter algo bom, quando a gente perde ou as coisas são tiradas de nós, a gente fica assim, entendeu? Quem me dera eu fosse rico e não tivesse que me preocupar com isso. Quem me dera eu fosse rico e depois desse assalto, no dia seguinte eu pudesse ir numa loja e comprar um computador ainda muito melhor do que aquele que tinha me levado no assalto. Quem dera. E se fosse assim, eu não teria nem sequer ficado desesperado, para falar a verdade, entendeu? Mas não sou uma pessoa desse tipo de poder aquisitivo. Não sou, entende? Então, tudo bem. Nisso eu fiquei orando e clamando ali a Deus dentro da viatura. Depois de algum tempo, acho que, eu não me lembro direito, mas eu acho que foram coisas de 10 minutos mais ou menos que eles passaram lá para dentro daquele matagal. Um deles voltou, reapareceu, né, na luz. Um deles voltou segurando a minha mochila. Segurando a minha mochila está bem aqui, do meu lado aqui. Segurando a minha mochila, e nisso eu saí de dentro da viatura, desesperado. Meu Deus do céu, o Senhor conseguiu encontrar as minhas coisas, o Senhor conseguiu encontrar as minhas coisas, graças a Deus, não sei o que. E nisso eu fui pegar a mochila para ver o que ainda estava, o que ainda tinha lá dentro da mochila, né? O que tinham levado, o que eles tinham conseguido recuperar, enfim. E eu abri a minha mochila e ali eu vi o meu celular dentro da mochila, o meu computador, o meu notebook dentro da mochila, a fonte do computador dentro da mochila, um bando de papelada que a gente sempre tem, né, das bolsas da gente, um monte de papel inútil dentro da bolsa. Estava tudo lá, só não estava material escolar, o meu estojo, que inclusive tinha sido a minha ex-namorada que tinha me dado um estojinho com várias coisas dentro, caneta, grafite, lápis, enfim, borracha e tudo mais. Tinha sido um presente que ela tinha dado para mim. Infelizmente eu já não estava mais lá. E também todos os meus documentos, minha carteira com todos os meus documentos eu perdi. Tive que tirar tudo de novo, todos os documentos, o que deu trabalho, mas isso aí é muito pequeno, perto do que estava acontecendo ali naquele momento, que foi a recuperação do meu notebook, do meu computador, no notebook este que no qual eu estou gravando esse vídeo aqui na webcam integrada dele, a webcam dele que eu estou utilizando para gravar esse vídeo agora, entendeu? É esse notebook aqui que tá na minha frente. Então, a mochila com o notebook e tudo mais, que era uma mochila cara também, que é própria para notebook, para proteger o notebook, para carregar ele, e também ser discreto, não parecer que é tipo uma máscara, uma mochila mascarada que quando você está carregando não parece que tem um computador dentro, entendeu? Então, notebook, uma mochila bastante cara também, então até isso foi recuperado. Então, assim, dali a gente foi para a delegacia registrar a ocorrência para dar início ali naquele trâmite, né?
e os policiais prestaram depoimento deles, eu prestei depoimento deles. Eu sei que nisso eu fui sair 2 horas, 2h30 da madrugada da delegacia naquele dia, entendeu? Fui chegar em casa depois das 3 horas mais ou menos, aí que eu fui comer alguma coisa, aí que eu fui tentar descansar, enfim. E naquele momento ali que eu peguei a mochila de volta com as coisas dentro e peguei inclusive o celular, eu fui, a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei meu celular foi e falar com a minha ex-namorada ali naquele momento, né, que tinha mandado já várias mensagens para mim no WhatsApp, chamando por mim, antes do assalto ou durante o assalto. E depois eu já tinha falado com ela no celular, que foi quando eu encontrei o pessoal no bar, que eles me deram uma ajuda, me deram um auxílio ali naquele momento de desespero. E ali eu fui falar com ela de novo no celular, né? E ela não respondia, acho que bem pensando que era outra pessoa, pensando até que eram os assaltantes, enfim. Então a gente tinha uma palavra secreta entre nós para nós sabermos que era ou um ou outro que estava ali, de fato estava ali. A gente tinha uma palavra secreta para se identificar um para o outro, né? E eu usei essa palavra naquele momento para ela saber que era de fato eu. E aí que ela respondeu, ela disse: meu amor, meu Deus, o que aconteceu? Então ali ela: meu amor, o que foi que aconteceu, o que está acontecendo e tudo mais. Aí eu fui explicar para ela, a bateria do celular estava no fim já, e uma das coisas que eu perdi ali dos documentos também foi o cabo do celular e tudo mais. Então eu tive que dar um jeito de carregar o celular depois que eu cheguei em casa. Eu não me lembro das coisas direito, não me lembro se foi o carregador que eu perdi ou se foi o cabo. Não, foi o carregador que eu perdi nessa história, o cabo não. O cabo eu continuei com o cabo. Então eu só pude carregar o celular novamente depois que eu cheguei em casa, que eu carreguei plugando no computador mesmo. E a bateria estava no fim ali naquele momento. Aí eu expliquei para ela, disse para ela ouvir os áudios que eu já tinha mandado, que ela não estava ouvindo nenhum áudio que eu estava mandando, que eu expliquei tudo o que estava acontecendo, que eu tinha encontrado os policiais, que a gente tinha saído na busca, que eu clamei a Deus, que a gente conseguiu localizar os indivíduos e recuperar as coisas, que eu só tinha perdido os documentos e tudo mais. E nisso eu mandei mais áudios explicando tudo para ela e tudo mais, que se a bateria acabasse, que depois eu falava com ela, que a gente ia ter que ir na delegacia para poder registrar a ocorrência e tudo mais. E assim foi. Nós fomos para a delegacia. Um dos assaltantes conseguiu fugir e só um foi capturado pelos policiais. E a gente foi para a delegacia, registramos a ocorrência, o evento, eles prestaram depoimento, eu também, tudo mais. E só depois de 2h30 da madrugada, mais ou menos, aqui eu fui liberado, né? Que a gente saiu da delegacia, eles foram me deixar em casa. O assaltante dentro do carro, dentro do camburão, conseguiu de alguma maneira, que eu não sei, quebrar a tranca da mala do carro por dentro, e a mala do carro não abria de jeito nenhum para ele sair de lá. A delegacia teve que chamar os bombeiros para vir com uma garra, eu não sei como é o nome daquele equipamento, mas uma garra hidráulica que os bombeiros têm para arrombar a mala do carro da polícia, para poder tirar ele lá de dentro. Então a mala do carro ficou toda danificada, toda amassada naquele arrombamento pela garra. E até isso ele deu prejuízo para a polícia, né, para o Estado, de ter que consertar a viatura,
porque ele conseguiu quebrar aquilo de algum jeito por dentro e para não sair de dentro do camburão, né? E até isso foi necessário fazer. E os policiais me deixaram em casa e assim foi esse ocorrido, né? Esse assalto e esse milagre que Deus me permitiu receber através dele, através do poder dele, que eu digo para vocês que se não fosse Deus ali nesse momento, que se não fosse Deus ali atendendo as minhas súplicas e atendendo as minhas orações, os meus clamores desesperados ali, de um total desespero, eu não teria conseguido recuperar meu computador, eu não teria conseguido recuperar nada, entendeu? Mochila e celular, nada. O principal, as coisas mais caras foram recuperadas através de Deus, através do poder de Deus, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. E que eles sejam glorificados por toda a eternidade, para todo sempre, porque Deus é maravilhoso. Mesmo sem eu merecer, Ele atendeu ali os meus clamores, Ele atendeu as minhas orações, Ele atendeu as orações também da minha ex-namorada, que ficou orando por mim, desesperada, e ela me disse depois que estava chorando muito pelo que estava acontecendo ali comigo, depois que eu falei com ela pelo celular, que me permitiram usar, as pessoas do bar me permitiram usar. E ela estava chorando demais pelo que estava acontecendo comigo, dizendo que não era justo, conversando com Deus que não era justo aquilo acontecer. E, enfim, foi isso. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele atendeu ali os meus clamores, atendeu as minhas súplicas, as minhas orações, e me permitiu recuperar as minhas coisas. Os policiais disseram que eles encontraram a minha mochila jogada lá no meio do mangue, inclusive suja de lama. Quando eles me entregaram a mochila, foi toda cheia de lama ali, porque os assaltantes lançaram longe deles, para não ser encontrado com as coisas, né? E o assaltante, quando ele foi preso, quando ele foi algemado, inclusive, negando o tempo todo de que tinha sido ele o assaltante e tudo mais, que ele estava ali, era usando droga e tudo mais, que era morador de rua e tudo mais, enfim, negando tudo que ele tinha feito. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus Todo-Poderoso e do Espírito Santo, Ele me deu as minhas coisas de volta, Ele me permitiu me recuperar as coisas de volta. E cá estou eu, gravando esse testemunho para vocês verem o quanto Deus é todo-poderoso e consegue fazer coisas impossíveis acontecerem, porque era totalmente impossível eu recuperar as minhas coisas ali depois daquele assalto. Os caras já podiam estar muito longe dali, mas alguma coisa não permitiu que eles fossem para longe e os mantiveram ali, próximos ali da área de onde eles me assaltaram e levaram as coisas, e assim foi possível recuperar através daquele auxílio policial que eu tive, também através de Deus, que usou aquelas duas pessoas de índole duvidosa para me ajudarem, porque vocês sabem que quando Deus quer fazer, até o diabo Ele usa para fazer o bem acontecer, e só Ele tem poder para fazer isso, e Ele faz de fato. E assim foi. Esse é o meu testemunho que eu deixo aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, Criador, e para a honra e glória do Espírito Santo, que Ele possa servir de alguma maneira como luz, como esclarecimento para alguém que esteja procurando um norte, para que esteja procurando um caminho, um ponto de apoio nesse momento. Eu digo para você que Deus pode, para Ele não existe impossível.
Quando Ele quer fazer, Ele faz, e não tem quem impeça, não tem diabo, não tem demônio nenhum, nem o próprio Satanás, nem o próprio inimigo, o primeiro demônio que impeça, nem ele pode impedir o agir de Deus quando Ele quer agir. Acreditem nisso, porque Deus é todo-poderoso, o Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso, e quando eles querem fazer acontecer, eles fazem acontecer. Fique com Deus, que Deus guarde e proteja todos vocês de todos os perigos e males em nome do Senhor Jesus Cristo, e fiquem realmente com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, e muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui.